Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Boiú, da Veolink, e esse é o CT Cyber. Aqui a gente discute as questões de cibersegurança, as novidades, as notícias que têm relação com o mundo da cibersegurança. Hoje nós vamos falar sobre backup, que é importantíssimo para qualquer política de cibersegurança bem-sucedida. Antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem aí, darem o seu like, seu joinha, mandem para a gente as sugestões que vocês tiverem, as dúvidas. Vai ser um prazer interagir com vocês. E obrigado a todos por assistir. Então vamos começar a falar como que funciona uma estratégia e uma política de backup bem sucedida dentro de uma organização. Então, o que é importante dentro do âmbito da cibersegurança é que o backup ele faz parte de uma política, de uma ideia, de um conceito de resiliência operacional. Então, é uma atividade chave para que eu restabeleça as operações que a minha organização, a minha empresa, a minha igreja, o meu clube, o meu órgão governamental, ele tenha após um problema, após uma perda de dados, após um defeito em um servidor ou coisa do tipo. Ou até um ransomware, como a gente já falou em outros programas, né? Então, para que o backup e a restauração sejam bem-sucedidos, você tem que pensar o seguinte: qual que é o pior cenário que você tem? Qual que é o pior backup do mundo? E o pior backup do mundo é não ter nenhum backup. Então, se você hoje, na sua empresa, ou no seu cotidiano, aí, na sua própria vida pessoal, seus documentos, eles não têm backup, você está, infelizmente, no pior cenário possível. A boa notícia é que você só pode melhorar. Então, seria o bom, o quanto antes, você começar a seguir as dicas que eu vou falar aí, ou o procedimento que eu vou falar em seguida, para tentar estruturar um backup, seja no seu âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. E o melhor backup que existe para você é aquele que te permite dormir à noite. Então pense assim, já que hoje você não tem backup nenhum, seria bom você começar a se preocupar com isso e criar essa estrutura de backup para que você possa ter uma paz de espírito e dormir à noite. Então, eh, os seus arquivos, os dados que são fruto do seu trabalho, aquelas informações que são importantes para você, elas merecem ter essa cópia de segurança que é o backup. E para isso você tem que planejar, implantar e testar toda a sua estrutura de backup e restauração o quanto antes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando você pensa dentro de processos de TI, existe essa frase, essa definição que eu achei bem interessante, é uma tradução livre minha, que é o objetivo do backup e restauração é auxiliar o processo de continuidade de negócios, assegurando que a infraestrutura de TI ela possa ser restabelecida, possa voltar a funcionar, dentro de uma ordem de grandeza de tempo que foi requisitada e foi acordada. Então, essa definição é interessante a gente primeiro definir o que é infraestrutura de TI. Então, a infraestrutura de TI dentro desse conceito aí são os serviços, as aplicações, as redes de computadores, os repositórios de dados, a infraestrutura de telecomunicações, o ambiente operacional, suporte técnico, service desk, entre outros. Então, ou seja, tudo aquilo que faz parte do que a TI provê para o negócio, para a organização, isso é considerado como infraestrutura de TI. E aí, a questão de backup e restauração de dados, o ponto-chave dessa frase que está em cima é a grandeza de tempo requisitada e acordada. Então, percebam, dentro dessa metodologia, dentro de uma estratégia madura de restauração e backup, é importante que a TI, ela, em um primeiro momento, ela tenha a noção, ela faça um levantamento de, em caso de necessidade de restauração de dados, qual que é o tempo que a área usuária está requisitando. Esse tempo pode ser negociado e no final dessa negociação se chega a um acordo. Então, esse acordo do tempo de restauração, ele é fundamental que seja bem compreendido e bem documentado entre as áreas. Quais que são as etapas que a gente tem dentro da elaboração de uma política de backup, de uma estratégia de backup? Então, primeiro, o planejamento, que é criar estratégias, procedimentos de backup, a gente vai falar sobre isso adiante.
E aí, a realização periódica dos procedimentos, que basicamente é a implantação do sistema de backup, e testes do conjunto de backup. Os testes são tão importantes que, na verdade, eles até precedem, de certa maneira, na questão de planejamento, a própria elaboração da rotina. Então, a elaboração, a criação, planejamento para testes dos backups é fundamental, porque senão você e a empresa não sabem se aquele backup ele está de fato sendo bem sucedido, ele vai de fato ajudar no momento de um problema. Então, para iniciar todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento aí, essa, essa, esse processo que foi sugerido, ele começa pelo estágio de iniciação, que ele chama de iniciação. Então, o que é esse estágio? É criação da estratégia e procedimentos do backup e restauração, através da decisão primeiro de quem que vai fazer quem vai liderar esse trabalho, quem vai liderar esse planejamento. E aí tem duas opções, pode ser uma equipe própria interna da organização, se a organização ela possui profissionais capacitados para isso, ou que se entendem como capacitados para isso, têm algum conhecimento de TI, conhecem ferramentas de backup, estratégia, etc. Ou a empresa, a organização, ela pode decidir assim, não, vou comprar o serviço de uma consultoria terceirizada em TI, e aí essa consultoria vai me ajudar a elaborar o meu plano, a minha estratégia de backup. O importante é o seguinte, isso é o procedimento, o planejamento. No dia a dia, no cotidiano, não tem conversa. O responsável pelo backup, o dono do processo, é a própria organização. Aí não adianta correr depois para a consultoria e falar assim, oi, rapaz, teve um problema lá, tô com uma tragédia aqui, meu servidor pegou fogo e eu não consigo recuperar, o que eu faço agora? Não, a consultoria vai ajudar somente na elaboração da estratégia, inclusive os testes de backup, mas quem tem que realizar o backup, sem dúvida alguma, é a equipe própria que está dentro da empresa, tá? Lógico, essa equipe pode ser terceirizada, mas é essa equipe do cotidiano da TI, eles é que são responsáveis por realizar o backup e os seus testes. E aí, na elaboração do planejamento mesmo, da preparação para gerar o plano de backup e restauração, a primeira questão é levantar os requisitos e a estratégia que a gente vai fazer no backup. Então, qual que é o impacto do negócio, para o negócio, né, de perder determinado dado? Qual que é a análise de risco que a gente faz em relação a o impacto daquele bem, daquele ativo, daquele conjunto de dados, daquelas planilhas serem perdidas? Eu tenho contingências para trabalhar sem ter aqueles dados ou não? Aqueles dados são fundamentais para o meu negócio? Qual que é o tamanho desse conjunto de dados, o quão frequentemente eles são alterados, ou eles são razoavelmente estáticos, ou eles são mais dinâmicos. Então, esse levantamento, essa análise de impacto, essa análise de risco, a determinação de quais são os meus assets, ou seja, quais são os meus bens em materiais aqui de dados, serviços, aplicativos, planos, desenhos, projetos, tudo isso faz parte da primeira análise que tem que ser feita para fazer um bom plano de backup. E dentro da análise de riscos também eu posso planejar, posso imaginar quais são os riscos que aqueles dados estão sujeitos. Então, eles estão sujeitos à edição indevida, à perda por defeito de hardware, à tentativa de hacking. Então, eu tenho que pensar, para planejar bem o meu backup, que riscos que esses dados aí potencialmente estão sujeitos. E aí eu vou gerar as minhas medidas de resposta a risco. Então, evitar acesso indevido aos meus arquivos de dados. Isso é parte da minha resposta a risco. Estou mitigando o meu risco, estou diminuindo o meu risco, evitando que pessoas que não deveriam ter acesso a determinado arquivo, planilha ou área de dados tenham acesso. Mas, para que eu possa recuperar no caso de uma perda indevida, eu preciso ter as ações de backup e recuperação desses dados e das aplicações. E aí é fundamental ter uma estratégia bem abrangente, independente do tamanho da organização, independente se são dados pessoais ou corporativos. Eu devo incluir um armazenamento externo, off-site, ou seja, fora da minha empresa física. Então, se eu faço toda uma estratégia de backup e a minha mídia de backup, seja um HD, seja
um NAS, seja fitas, DVDs, ou o que eu estou usando para armazenar o meu backup. Se estiver dentro, fisicamente, da minha empresa, se eu chegar num problema crítico do tipo incêndio, inundação, desabamento, eu posso perder o backup junto com os dados. E aí é terrível. A minha estratégia não foi planejada suficientemente bem para ser resiliente. Então, ela não vai ajudar nesses casos, que são casos que acontecem, infelizmente, no dia a dia, que a gente tem que se preparar dentro da TI para responder. Dentro dos procedimentos de backups, uma vez que eu fiz os passos anteriores, a gente inicia pela recuperação. Então, relembrando lá atrás, recuperação dos dados dentro de uma ordem de grandeza de tempo requisitada e acordada. Então, eu não posso criar o meu procedimento de backup e restauração e de recuperação dos dados me baseando em premissas de restauração de dados que não atendam à área que precisa daqueles dados. Então, se for, por exemplo, aceitável pela área que vai ter acesso a determinadas planilhas, por exemplo, a ficar 1 ou 2 dias sem acesso, ok, eu posso fazer esse backup de forma que a restauração deles leve um dia. Mas eu não deveria jamais usar mídias lentas, usar recursos de restauração lenta, usar armazenamento em nuvem em locais que a conectividade não é suficientemente garantida, se aqueles dados, a restauração daqueles dados, tem uma necessidade premente, rápida, eu tenho que devolver os dados para uso muito rapidamente após um determinado cenário crítico. Então é importante ter uma maturidade na hora de fazer esse levantamento junto à área que tem os dados, à área proprietária dos dados, para evitar fazer um plano que ou eu peque para um lado, tendo um tempo de restauração muito alto, e aqueles dados são urgentes, eu preciso ter eles disponíveis para a área usuária rápido, ou peque para o outro lado. Eu faço uma restauração muito rápida, faço um investimento muito alto para algo que não, na verdade não é crítico, algo que pode até ter uma certa importância, mas que não vai matar ninguém ficar 1 ou 2 dias sem acesso. Cada caso é um caso, tem que ser analisado com sensatez, né? E olha que interessante, depois de fazer o plano de restauração, depois de planejar como que eu vou restaurar cada tipo de dados, cada aplicação, é que eu vou voltar e fazer o plano de backup. Então, a sugestão aqui dessa fundação é você fazer nesse sentido. Você começa pelo seu plano de recuperação de dados e depois você vai planejar como é que você vai fazer esses dados. Estabelecendo frequência, estabelecendo teste, estabelecendo local de armazenamento, rotação de mídia, e aí tudo o que tem dentro da realização do backup físico, backup cotidiano. Existem algumas estratégias para recuperação que são usuais no mundo do backup, então é interessante mencioná-las. Tem o Cold Standby, ou permanência a frio, né? Eu crio um servidor substituto que só vai ser criado, só vai ser configurado, só vai receber os dados no momento de disponibilidade. Então imaginem o seguinte, eu tenho um servidor físico e por conta de custo, por conta de ver que tem pouca impacto para a minha operação, aquele servidor é um servidor de testes, por exemplo, eu cheguei à conclusão, ao acordo junto com a área usuária, que no caso desse servidor falhar, eu vou adquirir um servidor novo, já estou preparado, sei quem que é o meu fornecedor para isso, ele tem pronta entrega, e aí ao receber esse servidor, eu vou ter 2 dias para formatação do sistema operacional, configuração, atualizações e restaurar os dados da mídia. Eu cheguei à conclusão com minha área cliente, a minha área operacional, de que nesse servidor essa restauração é aceitável, nenhum problema. Com certeza, agir dessa forma, agir dentro dessa estratégia, nesse caso, vai ter menos custo, porque eu não estou investindo nada em relação a servidor, a hardware, a configuração a priori, e o benefício para minha área cliente foi aceitável. Então, o Cold Standby é fazer dessa forma. Aí tem o Warm Standby, Cold Standby é a frio, né? O Warm Standby ele é morno. Então eu tenho já os servidores, espelhos, servidores que vão entrar em ação no caso de um desastre, já alocados, já configurados, já estão provisionados, já estão preparadinhos ali. E aí, no caso de pane e disponibilidade no ambiente principal, eu só vou restaurar dados, porque eles já estão configurados os servidores, e vou chavear no nível, na camada de rede,
as minhas aplicações para acessarem os dados naquele ambiente. Então isso é muito comum, por exemplo, no caso de servidores de arquivos. Quando são arquivos que eles são mais de consulta, não são arquivos muito cotidianos, é muito comum usar essa estratégia de warm standby. Eu tenho um nível de custo intermediário, mas em compensação, ao invés de poder levar dias ou semanas para restaurar o serviço, todo o funcionamento daquele servidor original que foi danificado, eu tenho aqui eventualmente minutos ou horas para estabelecer essa função. Então, é bem interessante como uma opção no caso de dados que têm um certo nível de criticidade. E aí o nível máximo, que é o chamado de Hot Standby, o meu hardware já tem redundância, eu já tenho servidores redundantes, cluster de servidores, e as aplicações já têm o failover automático. Então, os dados já estão, entre aspas, replicados, já estão backupados entre vários servidores. Aqui a gente está misturando um pouco o conceito de backup com o conceito de failover, né, o conceito de disponibilidade de servidor. Então eu tenho essa redundância, eu tenho essa resiliência no próprio nível do serviço que está prestado para o meu usuário final. Então, lógico, isso aqui tem mais custo de investimento para criar esse ambiente, mas é um ambiente que tem o menor tempo de interrupção, se é que tem interrupção. Em alguns casos, para o usuário final, é imperceptível que foi chaveado de um ambiente para outro. No nível de implementação, então, quando eu vou implementar o plano que eu criei antes, eu tenho que sempre ter em mente que eu tenho que fazer testes de validade periódica no meu conjunto de backup, ou backup set. Então, existem alguns tipos de testes que são interessantes mencionar aqui. O primeiro tipo é o teste teórico, que geralmente, logo no início, que eu implementei a minha rotina de backup, a minha estratégia, meus procedimentos, é feito com os usuários-chave, os usuários que têm interesse naqueles arquivos. Um teste teórico, então eu restauro, valido, o procedimento é assim, tá certo? Envolvo toda a equipe de TI que vai operar esse backup no cotidiano e dou uma passada geral em cada teste, em cada backup que eu estou fazendo, em cada recuperação que eu tenho nos cenários diferentes. Existe um outro tipo de teste que é um teste completo. Então eu vou fazer uma restauração de fato de dados simulando que ocorreu uma catástrofe. Esse teste ele pode ser ou agendado, eu fiz um agendamento com a equipe de TI, que é responsável por restauração, e vou lá e faço essa restauração num ambiente de teste, um ambiente separado, segregado, ou eventualmente até mesmo de forma controlada num ambiente de produção, um pouco mais raro, né? Ou pode ser um teste não agendado, um teste surpresa. Então, no começo do dia, o gestor da área de TI vem e fala assim, ó, pessoal, hoje a gente vai fazer teste de restauração, vamos fingir que deu problema lá no servidor de CRM da empresa. Então, é interessante esses testes na medida em que eles geram confiança no procedimento e no ambiente de restauração. Esses testes não deveriam ser feitos ou não deveriam ser usados de uma forma, como é que eu posso dizer, agressiva, talvez, de uma forma intimidatória em relação à equipe de TI. Então, a ideia aqui não é tanto testar as pessoas, e sim testar o procedimento, as mídias, o ambiente. Tá? Importante é ter esse nível de maturidade aí. E aí tem um outro tipo de teste, que são os testes parciais, ou teste baseado em evento, que são validações, são equivalentes ao teste completo, só que agora em conjuntos menores. Eu vou fazer simulações de subconjuntos do meu universo de backup. Então, eu vou simular, por exemplo, o evento que houve um dano em um arquivo específico ou um usuário, por descuido, acabou apagando ou fazendo uma edição indevida no arquivo. Eu quero fingir que eu vou restaurar para o dia anterior. Será que eu consigo fazer isso? Será que meu procedimento de backup foi criado num nível de granularidade que permita restaurar um arquivo para uma determinada data? É isso que a gente testa aqui na minha validação do subconjunto de backup. Bom, pessoal, esse assunto aqui é bem amplo, ele tem muita importância para a cibersegurança, e por ser um pouco extenso, então eu vou continuar na semana que vem com o final do procedimento de backup e restauração e algumas dicas aí que a gente tem nesse mundo que é muito importante para a cibersegurança. Queria agradecer a todos aí pela audiência, qualquer problema que vocês tenham, qualquer dúvida, sugestão,
crítica, estou aberto, fiquem à vontade aí, obrigado e fiquem à segurança. Até mais, tchau, tchau.